Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa César Augusto Conectando Histórias. Hoje nós vamos conhecer a história de Elias, um cara que com 7 anos de idade, quando não sabia nem o que era trabalhar, o significado da palavra, ele já vendia balas, vendia frutas, vendia picolés, tudo isso para ajudar em casa. Ajudar em casa porque ele tinha 9 irmãos. Os pais tiveram 10 filhos. Então, ele viveu por muitas dificuldades, muitos altos e baixos e, através de muita luta, muita determinação, vencendo num ambiente não tão propício para isso. E hoje, graças a Deus, tem já uma empresa bem estabelecida, gera empregos e nós vamos conhecer agora a história de Elias, da pastelaria do Elias. Muito boa tarde, Elias. Muito obrigado por ter vindo, por ter se disponibilizado. E vamos conhecer um pouco a sua história. Quem é Elias? Onde foi que nasceu? Quem são os pais de Elias? Fale um pouquinho da sua infância. Minha mãe me contou, quando eu nasci, que eu nasci com os pés tortos. Assim, tipo, ela chamava pé de quenga. Primeiro milagre que Deus fez na minha vida foi tá hoje perfeito, andando normalmente. Mas ela disse que foi, assim, uma luta. Ela não era evangélica ainda, mas ela fez algumas promessas. E logo quando eu nasci, teve essa bênção, né? Que o Senhor me deu, foi consertar meus pés. Ela disse que usava umas tábuas e amarrava. Eu não sei como foi que com a ajuda de Deus, consequentemente, né? Que a gente não pode nada, só Ele que faz todas as... Colocava tábua nos pés. Tábua nos pés para me desentortar meu pé e meu pé endireitou e tá aqui, perfeito. Graças a Deus. Aí, pronto, quando eu me entendi de gente, minha mãe se chama Maria de Lourdes Silva e o meu pai é José Miguel da Silva. Meu pai, infelizmente, já partiu para o Senhor e minha mãe está com 85 anos esperando, né, uma melhora para a saúde dela. Sim. Aí desde pequena a gente teve bastante dificuldade, né? Bastante dificuldade porque só ele trabalhava e eram 9 irmãos, comigo 10, só que tinha 2 mais velhos assim do que eu, quando eu tô lembrando da história para contar, eles já trabalhavam, assim, tipo de servente, de predeiro. Um era pedreiro, já tinha seus 15, 16 anos. Eles saíam, porque eles queriam fazer as brincadeiras deles e precisavam de sair. Então, eu, que era um dos... Não era tão novo, mas também não era tão velho. São 10. Você é o quê? É o quinto, o quarto? Hoje, para tu ter uma ideia, hoje eu sou o caçula. Então, o quê? Eu sou do meio, né? Tem 4, né? Depois de mim, que estão vivos. Não, então 3. Não, 2 mulheres e 2 homens, 4. 4 mais velhos que mais velhos que eu, que estão vivos. Certo. Casados, tudo bem. São 2 mulheres e 2 homens. E 3... porque tem 2 que morreram. E 3 mais novos do que eu, então era o quarto, né? 3 mais novos do que eu, que já partiu. Então você era o quarto. Quarto filho. Muito bem. E aí, o que é que você recebeu de lição em casa dos seus pais e dos seus irmãos? Pronto. Como meus irmãos eram muito, muito novos, na época eu tinha 7, eu acho que o outro tinha 5, 4 e 3. Era uma escadinha. Todo ano era um filho. Que mãe... Não tinha televisão, né? Era. Aí vamos fazer filho, a diversão. Pra tu ter uma ideia, meu pai tinha medo de comprar televisão com medo de aumentar a energia. Pra tu ver como o controle era grande. Pois é. Aí o que acontece? Não comprava televisão e pega o menino. Eu vi a dificuldade, minha mãe discutindo com meu pai, precisando das coisas, que ela queria dar roupa aos meninos e tal. Então, ele trabalhava e ela comprava frutas e botava em casa para vender. Só que os vizinhos não vinham.
Aí ela pedia, eu com vergonha, mas com vontade de ajudar, ia. Uma porta, batia, tem um pratinho de fruta, ela fazia, dizia o valor que eu não lembro mais. Mas isso aí foi iniciativa sua, você Não, que... não, foi ela que pediu, ela que pediu. Muito Ela bem. que pediu. Ela que incentivou. Vamos precisando e eu, Isso, se como colocou à disposição. sempre fui obediente à minha mãe, sempre fui obediente. Tinha um medo dela mais do que do meu pai. Então, se ela dissesse bora, bora. Independente de eu querer ou não, entendeu? Eu tinha essa devoção pra mim da minha mãe. Aí eu ia, vendia e tal. Eu fiz isso até os meus 14 anos de idade. Tudo que eu vendesse, eu dava dinheiro a ela pra ela comprar roupa pra gente. Lembro-me de um dia, eu já tinha mais ou menos uns 10 a 12 anos, que quando eu fiz aniversário, no domingo, aí eu peguei uma caixa de picolé, fui vender picolé, ganhei o dinheiro, comprei o bolo e fiz o meu aniversário de noite. Rapaz, que coisa legal. Aí, eu não sei Que se eu tenho coisa as legal. fotos. Comprei aqueles refrigerantes que hoje é litro. 2 refrigerantes. Contratei Por quantos fotógrafo. anos isso? Acho que eu tinha 12. Contratei um fotógrafo, só pude pagar uma foto. Na época, não existia esse negócio. Uma foto era muito cara para um vendedor de picolé. E o bolozinho, e aí eu fiz meu aniversário. Com o que eu ganhei na praia. Todo vermelho. Ganhei uma camisa de presente vermelha, vesti, meu amigo, que eu não sabia se era eu, se era a camisa. Queimada no sol. Foi um lembrado que veio agora na minha mente, bem interessante. 10 filhos. Qual era a profissão do seu pai? Vigilante. Vigilante. Deveria ganhar um salário mínimo, um pouco mais de salário mínimo, e manter 10 pessoas. O trabalho dele era bem interessante. Ele não era vigilante de um ambiente só. Ele vigiava uma rua inteira. Aí as pessoas davam o que queriam. Ah, tá. Entendeu? Ele passava aqui. Então ele passava era o dia todinho. autônomo, ele era autônomo, né? Hoje em dia tem uns motoboy que ficam apitando nas ruas. Ele não, ele passava de pés, assim, ó, ia subir lá em cima e voltava. Cada casa uma pessoa ajudava ele. Eles que davam bem uns 2 salários, mas... Então ele fazia isso por iniciativa própria, ele era um autônomo. Era um autônomo. Não era carteira assinada, eu fazia isso. Eu não sei como ele conseguiu, muitos anos, fazer isso. Olha só, 10 filhos os pais de Elias tiveram. Elias disse, eu era muito obediente, eu tinha muito medo da minha mãe. Você veja só, não se trata de certo nem errado, mas nossos antepassados criaram a cada um de nós de uma maneira que forjou em nós o que nós somos hoje. Então hoje nós na verdade somos pessoas fortes, uma geração forte que na realidade, com a maneira deles educarem, e que na verdade hoje é repreendido aquele tipo de comportamento, esse tipo de comportamento, mas acontece que o resultado que os pais de Elias deu foi bom para ele, né? Para ele. É isso mesmo, Elias? Muito, muito. Porque assim, né? Eu acredito também muito na questão da índole, né? Porque os mesmos meus pais que me ensinaram o caminho correto, me levaram para a igreja logo após eu me entender de gente. E a gente também, como eu era mais velho do que os mais novos, a gente puxava eles, vamos para a igreja. E eles foram criados conosco, também com a mesma educação, com a mesma informação. E tem pessoas que parece que têm dificuldade de andar no caminho correto, né? Eu, graças a Deus, sempre, quando eu ia para um local com um ambiente evangélico, eu ficava prestando atenção, dedicando. Então, isso fazia com que eu temesse tanto a Deus quanto aos meus pais. Eu acredito mais nessa arte, né, que é a índole da pessoa. Porque tem muitos filhos, né? Na verdade,
os mais velhos da minha família não quiseram. Só 2 que são evangélicos hoje. E os outros Partiram para outros caminhos. assim, não são evangélicos. Eles gostam de sua vida natural. Né? Os mais novos tiveram esse problema com drogas e que também perderam a vida. Só um que teve problema de saúde. Chegaram a ser presos? Não. Não. Muito bem. Você recebeu influência para também... Porque a gente, quando vai estar perto, né? Com certeza vê. Mas eu sempre tive esse hábito de ignorar, sabe? Achava que era errado. Eu participava, jogava com eles. Aí a gente sentia fome. Vamos roubar um coco ali. Eu digo, homem, esse negócio não dá certo. Eu sempre tive essa coisa do errado eu me afastar. Legal. Graças a Deus eu sempre tive isso. Legal. Vamos não sei pra onde, vamos não sei o que. Não. Fica pra ir embora e deixava ele sozinho e explicava que... Uma lembrança forte da sua infância. Algo que foi muito forte, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Ou de forma positiva ou negativa. Forte. Tem uma negativa, foi ver meu irmão morto, né? Essa foi muito negativa. Eu tava dormindo e meu irmão mais velho bateu na porta e disse que tinham assassinado meu irmão. Aí eu fui ver de madrugada. É coisa triste, marca demais. Isso me induz cada vez mais me afastar dos caminhos mal amizade, que a gente soube depois que ele estava com amigos no bar, chamaram ele para um canto esquisito. Então isso quer dizer, a ingenuidade dele foi, e o dono do bar escutou um barulho de tiros e quando a gente foi lá, era isso. Muito bem. A vida dele. O tempo foi passando, você se casou, recém-casado perdeu o emprego. Qual era o emprego, onde é que você trabalhava e nesse momento, como foi a sua vida? Pronto, aí foi quando eu comecei a namorar, e quis me casar e estava sem emprego aí. Consegui ir na Cota Minas, bem próximo lá de casa. Né? Consegui ir lá como operador de máquina. O gerente lá disse, você sabe pilotar essa máquina? Eu disse, sei. Nunca tinha pegado. Sei. Pois pronto, para fazer... Pois, já vai começar amanhã. Aí eu, no lugar de eu ir embora, eu voltei lá, deixei ele embora e fui inspecionar a máquina. Comecei a andar na máquina, me fazendo de doido, fazendo os testes. Outro dia eu já tinha alguma coisa, né? Já sabia alguma coisa. Aí pronto, me empreguei, passei 2 anos e como eu era recém-casado, eles queriam que eu ficasse, mudar eu pra de noite. Aí eu não queria, sabe? Aí pedi demissão e fiquei desempregado. Aí Ah, tá, você pediu demissão, pedi demissão, porque eles queriam me passar para de noite. E aí, desempregado? Desempregado, tem o meu irmão mais novo, começou a vender pastel de 10 centavos. Teve uma febre e eles começaram a vender pastel. E eu disse, rapaz, arruma um cantinho lá pra mim. Isso é meio salário, dá pra tu é casado. É melhor do que eu estar parado. Ficar, né? Vou ficar aqui sem fazer nada, ganhar meio salário, eu tô lá me virando. Aí ele disse, eu falo com uma amanhã. Beleza. O cara disse, traga, tem uma banquinha aqui. Eles me pegaram, botaram uma banquinha, porque eu tinha que carregar ela de carro de mão, 3 km para uma feira que era próximo lá do bairro. A feira mais próxima era 3 km. Eu levava de manhã, montava a barraquinha, passava o dia vendendo e entregava de noite, dinheiro tudo direitinho. Ele percebeu que eu estava vendendo bem e me colocou no melhor ponto, que é o que eu vendo hoje. Só que é próximo. Nesse ponto, eu dobrei as vendas para ele. E o pessoal começou a me... Rapaz, você não tem um suco para pastel seco? Aí eu disse, vou falar com o dono.
Posso continuar? Pode. Pronto. Vou falar com o dono. Cheguei pro dono e disse, rapaz, é o seguinte, estão cobrando suco. E eu acredito que se eu botar o suco vai vender mais. Porque o cara que come um, come dois, vai tomar um suco, come mais. Ele disse, faça o seguinte, coloco pra você. Eu disse, deixa comigo. Comprei um garrafão. Eu tenho até uma foto, rapaz, no meu Instagram. Eu na banca, coçando o olho, com o garrafão de suco assim do lado. Eu vendi por muito tempo, uns 10 anos. O pastel era dele e o suco era seu. Pronto. Aí eu ganhava meio salário dele, que eu trabalhava o dia todo. Era mais de 8 horas por dia. E o suco, era um garrafão de 10 litros, meu amigo. Eu sei que eu comecei a guardar, que eu analisei, eu percebi que eu estava ganhando mais meio salário de suco. Eu disse, dobrei meu salário. Agora eu já estou ganhando salário. O que eu ganhava na fábrica, vendendo pastel de 10 centavos para os outros. Sopa. Aí comecei a observar meu patrão. Quando eu cheguei lá, logo cedo, ele disse, antes de você ir vender, eu gostaria que você fosse comprar para mim aqui na venda. Eu disse, como é que uma pessoa fabrica salgados e compra de quilo em quilo? Tá perdendo dinheiro. Espera aí. Você traz 5 quilos de farinha e 5 latas de óleo. Tudo bem. Comprei. Eu disse, vou vender esse cara. Comprei no atacado. Quantos anos você tinha? Esse aí eu tinha 21 anos já. Eu casei com 18, aí teve 2 anos na fábrica, aí foi o tempo que eu saí, com 21 anos eu comecei. Vendendo pastel de 10 centavos. Aí, pá, pá. E as vendas do homem aumentando. Eu tirava o meu salário, tirava meio salário de sucos, começou a sobrar dinheiro. Com o salário mínimo começou a sobrar dinheiro. O que acontece? Comprei farinha de trigo de saco, caixa de óleo. Aí eu comecei a fornecer a ele. Ele disse, não, mas hoje eu não tenho dinheiro não. Ele disse, não se preocupe não, de noite eu tiro. Você me paga no final de semana. Aí comecei a ser fornecedor do meu patrão. Trabalho. Aí fiz os cálculos, né? Que eu sempre fui organizado, fiz os cálculos. Mais meio salário de lucro do que ele perdia para venda, ele tava cedendo para mim. E para ele era mais fácil. Ele pagava assim, final de semana. Teve uma época que eu comprei um carrinho. Na época era uma Belina. Ele se interessou por essa Belina. Eu passei para ele, você me paga 200 por mês, nem se preocupe. Aí ele, tá pego. Começou a pagar 10 reais por dia. Pra ficar bem maneirinho. Porque lá é tudo por dia, né? Faturava, entregava pra ele. Aí final de semana, observe. Eu tirava minha semana, tirava o dinheiro do suco, tirava o dinheiro da farinha, tirava o dinheiro do óleo e a parcela do carro, eu levava mais dinheiro pra casa do que ele ficava. Aí com um ano eu perguntei, rapaz, você quer vender um ponto desse? Ele disse, eu vou pensar. Pensou 3 dias. Aí me deu a resposta. Só trabalhei 1 ano para ele. Visão empreendedora. Veja só, Elias começou trabalhando, ganhando meio salário mínimo. E aí, o primeiro pensamento dele poderia ser, eu estou sendo explorado, eu estou trabalhando muito e estou ganhando pouco. Vou sair desse negócio. E perderia a oportunidade de aprender tanto nesse negócio e ter o negócio próprio dele, né? Então, a visão, ele passou a prestar atenção ao seu patrão. E aí, estudando os pontos falhos e atendendo. Porque empreender é apresentar uma solução. O patrão dele tinha um problema e ele apresentou uma solução. E aí, hoje está aí. Parabéns, Elias, parabéns. Muito bem. E agora, como é que está a pastelaria do Elias? Como é que... Me fale um pouquinho. Depois desse período, até chegar aqui. Eu passei 2 anos. Assim que eu assumi, um milagre aconteceu. As vendas dobraram. Automaticamente. Porque na noite que eu fui inaugurar, eu fiz a quantidade de salgado que eu vendia para ele há 1 ano. Acabou em meio-dia. Aí os meus irmãos, que automaticamente saíram de lá e foram trabalhar para mim,
Eles já estavam fabricando pro outro dia seguinte. Eu disse, manda a produção para cá, porque já acabou. Dobrou as vendas. Com 2 anos de movimento, aconteceu um negócio. O meu ex-patrão perdeu o ponto que ele tinha mais 3. Ele perdeu os pontos. Ficou sem nada, por má administração. Eu percebia que ele tinha 2 filhos e uma filha, tudo na idade que a gente trabalhava. Eu, meu irmão e o meu outro irmão. Era 3 que trabalhava com ele. Ele tinha, mas ele não administrava, como a educação dele não foi diferente da nossa. O que acontece? Tantos filhos tiravam o apurado, passavam na banca, pegavam, a gente não podia dizer nada que era filho, como ele, para você ter uma ideia, eles diziam assim, não vai fazer almoço hoje. Quem tinha para todo mundo, de casa. O cara começando um negócio, fazer um negócio desse, eu já achava estranho. E os filhos não gostavam da mistura. Não era só escolher uma mistura que ele gosta. Não gostava, então pronto. Compra um frango assado pra... Era estouro de dinheiro. Eu digo, esses caras estão perdendo dinheiro por causa disso. Eu só sei que em 2 anos eles quebraram. A empresa dele quebrou e ele viu a minha crescendo. Né? De pastelzinho de 10, com 2 funcionários, já tinha outra que a gente chama hoje de franquia, né? Já tinha outra banquinha lá com outra pessoa, eles faziam entrega de bicicleta ainda, mas era tudo no começo. Aí só sei que ele tomou uma cachaça e chegou lá pro cara que a gente vendia na calçada lá, de um açougue. Ele chegou pro cara e disse assim, olha, esse rapaz que tá aí não trabalha mais pra mim não. Eu disse, mas rapaz, é verdade. Não trabalha mais pra você. Ele me comprou esse ponto, que na verdade eu comprei, mas era só entre eu e ele não podia dizer, porque ele ganhou. E disse, só sai daí se você indenizar. Aí eu disse, não falei isso não. Falei, não falou. Então eu faço o seguinte, saia. Você não pode ficar mais aqui não. Aí eu saí, porque eu não ia trabalhar à força no ambiente. Aí quebrou minhas pernas. Aí foi quando eu comecei a voltar para as feiras. Peguei um carro que eu tinha, eu fui ter que vender nas praias. Aí eu tenho foto que eu vendendo na praia com meus irmãos. Tá no meu Instagram, Pastelaria do Elis. Aí eu vendendo na praia. Mas é a ventania, é poeira. Era tudo de ruim, cara. Era um sofrimento. Eu, quando eu encontrava um ponto, aí eu chegava na feira aqui, botava aqui. O cara dizia, aí bota aqui, aí não, bota aqui. Menino, quando eu ia terminar, era no final das feiras, lá na Feira das Frutas, onde tinha um que me aceitava, entendeu? Eu sofri pra caramba. E agora, o que é que eu faço? Aí foi quando eu tava quase desistindo, eu não tinha mais dinheiro pra botar nem crédito no celular, aqueles tijolão. Não tinha mais nem crédito. Eu disse, e agora? Vou vender o celular, vou procurar emprego. Aí eu sem sono, assistindo a TV, aí tem uma mensagem, um pastor, ele falando assim, no versículo que diz, quando Jesus estava dentro do barco, junto com os discípulos, ele disse, passamos para outra margem. Aí no meio da pregação, porque faz tempo, eu não lembro toda, ele disse assim, qual é o melhor lugar para você estar no meio de uma tempestade? Ele explicando a mensagem. Aí ele mesmo respondeu, dentro do barco, porque aqui tá as ondas, né? E se você tá dentro do barco, você tá protegido. Se você pular, você morre. Aí eu tomei aquilo pra mim, como se eu tivesse... Você não saia da pastelaria. Legal. Não saia. Legal. E aquilo veio pra mim. Aí eu acordei, peguei os pastelzinhos, peguei a minha bicicleta cargueira e... Quando eu comecei a pedalar, pegue chuva. Chuva, cheguei lá todo molhado, montei a banquinha. Pegue e vender. Acabei meio-dia. Voltei pra casa, fabriquei mais um pouco, né? A quantidade que eu tinha feito.
Aí eu fabriquei mais um pouco. No outro dia, pegue chuva de novo, uma coisa assim que você não tem explicação. Isso foi a semana todinha. De chuva. De chuva. E quanto mais eu levava, mais eu vendia. Então, quando chegou no final de semana, eu comprei crédito pro celular. As besteiras, né? Que a gente... Não precisei mais vender, porque sobrou dinheiro, paguei o que tava devendo. Que eu fiquei, pronto, tá vendo? Deus confirmou que eu não posso sair da pastelaria. Pronto, aí... Lição, mais uma lição aqui pra gente. Se você está vivendo um momento muito difícil, uma tempestade, e você mude a rota, mude o plano, mas não desista. Se de repente Deus tocar no seu coração, se você tiver muita fé, então não desista, caminhe firme, forte. Quantas vezes for necessário, mude o plano, mas jamais desista dos seus objetivos, desista dos seus sonhos. Elias, e hoje como é que está a pastelaria do Elias? Hoje Deus abriu as portas grandes demais. Eu consegui comprar aquelas máquinas que produzem coxinha com grande quantidade. Eu consigo atingir agora uma grande quantidade de clientes. Agora eu estou com 3 funcionários, minha esposa me ajuda, minha filha me ajuda no marketing, né? Facebook, transmite. Então eu tenho a maior parte das vendas externas pelo tráfego pago. Então eu estou investindo também aqui na telepesquisa para também as pessoas procurarem eu estar no Google. E tem um funcionário que fabrica só pastelzinho, que é o diferencial da nossa pastelaria, entendeu? Eu já tentei parar, porque eu fiz cursos e disse, terceirize, senão você não dá conta. Então eu fui para uma fábrica, próximo lá de casa, comprei os salgados, pastéis, em grande quantidade, e o pessoal começou a achar estranho. Não, esse pastel, e é carne de sol, e a minha é moída. Carne de sol vai fazer sucesso, né? Mas não. Aí pronto, contratei uma pessoa só para fabricar os meus pastelzinhos. Aí tem uma pessoa que faz só os recheios. Aí tem a gente que fica lá atendendo lá na frente. Então somos em 5 para dar conta do recado. Dia de Natal, Ano Novo, é o dia todo, 2 máquinas fritando salgado direto. Aí Deus proporcionou as coisas bem materiais, né? Que eu nunca tive, só sonhava. Legal. Então use agora aí a câmera para você fazer o que você sabe desde 7 anos de idade. Venda o seu negócio, diga onde é que fica, diga o que é que você faz e depois eu vou pedir para que você dê um conselho a quem está vivendo um momento difícil. Então vamos lá. É o seguinte, pessoal, se vocês tiverem alguma festa e sentirem falta de salgados, a gente entrega Zona Norte, Zona Sul. Depois que apareceu o Uber, agora vai para todo canto. Precinho baratinho, certo? Aí os salgados são de boa qualidade. Vocês precisam experimentar. Clientes novos não pagam degustação. Pode ir na pastelaria, lanchar gratuitamente. A gente frita na hora para o cliente experimentar todas as 10 opções que a gente tem. A gente faz de forno, pãezinhos recheados. A gente faz pastéis de carne, pastéis de frango, empadinhas doces. A gente faz pizzas de festa. Essas só vocês acreditaram. Aí tem entrega rápida. Aí tem bom atendimento. Aí tem qualidade e preço baixo. Preço bate qualquer um aqui da Zona Sul. Mesmo com a taxa, ainda fica mais barato. Certo? Então, espero vocês lá. Visita nosso Instagram, Pastelaria do Elias. Dá uma olhada na qualidade dos salgados. Liga pra gente, marca uma visita, que a gente vai estar pronto para atender vocês da melhor forma. Muito bem. E Pastelaria do Elias está na telepesquisa, né? Você pergunte lá na Isa, onde encontrar pastel em Igapó, na Zona Norte, que a telepesquisa vai informar. Elias, e o que é que conselho você daria para aquela pessoa que está vivendo hoje um momento muito difícil, na tempestade e querendo desistir?
Você veja que de repente você tomou uma decisão e na hora que você tomou a decisão, as coisas começaram a mudar. O que é que você diria para essa pessoa? Uma coisa que eu aprendi muito grande, né? Nunca teremos o bastante daquilo que não queremos de verdade. Então, a probabilidade das pessoas não estarem passando por problemas é porque elas não querem de verdade o que realmente quer. Eu sempre tive vontade de vencer. Porque com a situação que eu via da minha família, eu não quero ser mais um. Quero ser alguém. Quero vencer. Então tudo que eu fazia com muito entusiasmo. Com muita atenção. Então, é assim que acontece. Faça com dedicação. E como se não fosse para você. Como se fosse para você, na verdade. Entendeu? Todo o trabalho que você faz, você faça como se fosse para você. Que dá certo. Muito bom. Elias, muito obrigado mais uma vez por você ter aceito o nosso convite. Obrigado a Felipe, obrigado a Léo, obrigado ao espectador. E aguardamos você no próximo episódio do programa César Augusto Conectando Histórias. Um forte abraço.